Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra diz assim no Evangelho de João Marcos, capítulo 9, versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então ele respondeu-lhes e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele: Há quanto tempo há que lhe sucede isso? E disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondendo lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. A palavra fala que Jesus tinha subido até o Monte Tabor, junto com Tiago, com Pedro e com João, com 3 dos seus discípulos, e ali no Monte Tabor ele se transfigura, e o seu rosto ali ele fica glorificado. A glória de Deus é revelada no Monte Tabor àqueles 3 discípulos. E aquele monte fica conhecido como o Monte da Transfiguração. Se no monte havia a glória de Deus sendo manifesta, sendo revelada, um particular do Senhor Jesus com os seus discípulos, lá embaixo no vale, o que havia eram os outros 9 discípulos que estavam discutindo, sendo ali interpelados, sendo ali interrogados pelos escribas acerca da lei, estavam sendo questionados. Quando Jesus desce do monte até o vale e estava havendo ali aquele debate, de repente aquela cena foi interrompida com um pai desesperado. Mas talvez o calor da discussão ali não tenha evidenciado o sofrimento daquele pai. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que muitos estão como os discípulos, em discussões com os escribas. Ali eles estavam discutindo posições, discutindo conceitos da Bíblia. Se 3 dos discípulos estavam no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, com Jesus, experimentaram ali um pouco da glória e do poder do Senhor, os outros 9 estavam ali embaixo no vale, em meras discussões. Não estavam compartilhando da mesma intimidade, da mesma comunhão, da mesma experiência que aqueles 3 tiveram o privilégio de vivenciar ali naquele monte. O primeiro ponto aqui dessa mensagem, nós estamos no deserto, e o deserto é um local de passagem, mas o deserto ele requer prioridades. E uma das prioridades é a nossa transformação, é a transformação do cônjuge. E o Evangelho de Cristo não é discussão de ideias. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para transformar o homem, para transformar todo aquele que nele crê. Eu falo e repito, o Evangelho de Cristo não é discussão de ideias, é poder de Deus para a transformação do homem. Enquanto aqueles 9 discípulos perdiam seu tempo com meras discussões acerca de conhecimento, de demonstração do mesmo, Jesus ele vira para aquele homem, para aquele pai aflito, estava ali no meio daquele cenário, com um filho lunático que havia sobre ele uma possessão maligna, situação tão grave que aquele jovem era lançado no fogo e na água. O espírito imundo que havia sobre ele fazia isso para tentar ali tirar a vida desse jovem, e ele espumava e se contorcia e rangia os dentes, era uma coisa terrível. Mas a primeira pergunta que Jesus faz é: desde quando acontece isso? A pergunta que ele faz para o pai. E o pai responde dizendo: desde a infância. A resposta daquele homem, ela traz aqui um ensinamento, porque quando criança, possivelmente era muito mais fácil de se controlar o problema. Uma criança possessa, uma criança muito agitada, uma criança no estado desse, onde um espírito tentava arremessá-lo no fogo ou na água, você consegue controlar. Mas quando ele cresceu, virou um jovem, já tomou um porte, não havia mais como domar, não havia mais como segurar aquele jovem. E não é assim também na nossa vida? Quando o problema é pequeno, nós conseguimos controlar. Quando o problema ainda é possível de ser contornado, nós conseguimos de uma forma ou de outra levar, como dizem, ir levando no banho-maria e conduzindo as coisas. Mas alguns problemas na nossa vida chegam a um ponto que crescem tanto, que não há mais controle nenhum. E quando não controlamos, fazemos que nem esse pai. Corremos aos pés do Senhor e pedimos socorro.
Talvez seja hoje essa sua situação, talvez esteja cansada, cansado, porque as coisas chegaram num ponto onde tu não tem mais poder nenhum, onde não se tem mais o que fazer. Mas aquele pai, com todas as suas limitações, levou o seu problema para Jesus. Os discípulos de Jesus não puderam fazer nada. Então isso provocou naquele pai uma certa dúvida acerca do poder do próprio Senhor, se ele conseguiria ou não curar o filho dele. E ele diz: Senhor, se tu podes, cura o meu filho, se tu podes. A expressão que ele utiliza é uma declaração de incredulidade. A dúvida estava escancarada. Se tu podes, se tu tem poder, será que tu tem poder? Será que o Senhor consegue realmente fazer isso? Será que ele realmente consegue transformar esse quadro de impossibilidades? Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão, nos ajuda. E Jesus ele responde dizendo: se tu podes crer, porque tudo é possível que crê. O Senhor praticamente responde para ele: eu só opero se tu crer. Meus irmãos, sem fé, o Senhor não opera. A fé é a moeda do reino de Deus. Sem fé, Deus não opera. Não adianta você levar o seu problema para Jesus. Não adianta você pedir a Jesus se você não crê. Às vezes até nos falta fé. Isso é bem verdade. Ela oscila, ela é inconstante. Mas uma outra atitude daquele homem mostrou que mesmo na falta de fé, Deus pode nos ajudar. Ele não pode operar se não tiver fé, mas Ele pode nos ajudar a ter fé, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A fé vem dEle e retorna para Ele. E aquele homem diz para ele assim: olha, eu não tenho fé, eu creio, Senhor, mas com toda a sinceridade, ajuda na minha incredulidade. O que esse homem está dizendo é: eu creio, Senhor, mas eu não creio tanto. Eu creio, Senhor, mas eu sou inconstante na minha fé. Na verdade, o que se joga na água e no fogo aqui sou eu, porque a minha fé ela oscila. Tem hora que eu busco, eu oro, mas não tanto. Me coloco diante do Senhor, mas não como deveria. Me ajuda na minha falta de fé. Ele não tinha fé, mas ele tinha sinceridade. Meu irmão, talvez seja essa a tua fé. Minha irmã, talvez seja essa a sua fé nesse momento. Mas seja sincera. Deus não é um carrasco de forma alguma. Chega para Ele e fala com sinceridade: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Só pela fé nós alcançamos as maiores vitórias. Foi através da fé que mais de 2 milhões de hebreus cruzaram o Mar Vermelho com os pés secos. Foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram quando rodearam a cidade 7 vezes. Foi pela fé que Josué orou ao Senhor e o Senhor parou o sol durante 24 horas no meio do céu e não escureceu. Meus irmãos, nós só vencemos batalhas na luz. O povo de Deus só vence batalhas na luz, através da revelação da palavra de Deus e através da fé. Aquela criança era muda porque não ouvia. Todo mudo é mudo porque não ouve e aí não aprende a falar. O espírito que havia sobre ele, imundo, o fazia ser um surdo e mudo. Só fala quem ouve. Se você não escuta a palavra de Deus, se você não ouve a voz do Senhor, o que você vai falar? Todo dia eu pego e faço meu devocional e até abro a palavra para poder tentar trazer uma mensagem para esse canal. Irmãos, eu confesso que tem dias que é difícil. Não é difícil falar, é difícil ouvir. E quando se torna difícil ouvir, se torna impossível falar alguma coisa aqui nesse canal. Se torna impossível, porque só fala quem ouve. Eu não consigo orar, eu não tenho palavras, eu não consigo dar uma palavra de ânimo, eu não consigo ter ânimo, eu não consigo chegar no meu lar e falar para os meus filhos: confiem, eu não consigo, porque você não está ouvindo a voz do Senhor. Talvez esteja que nem esse jovem, surdo e mudo. E aqui eu vou finalizar dizendo que ali foi um encontro, entre 2 filhos, porque o Evangelho de Lucas diz que aquele jovem era um filho único de seu pai. Ali foi um encontro entre 2 filhos únicos. O filho único de um pai desesperado e o filho único do Deus Todo-Poderoso. O filho único surdo, que não ouvia, e o filho único que ouviu a voz do seu pai dizendo: este é meu filho amado, a quem me compraz, e cumpriu a vontade de seu pai. O filho único mudo que não falava e o filho único que falava, e através do poder da sua palavra ele restaura vidas, famílias, histórias. Através do poder da sua palavra ele criou o mundo visível e invisível, todas as coisas. O encontro de 2 filhos. Quando falamos de problema familiar, e aqui é um problema familiar, isso mexe muito conosco, porque as maiores batalhas travadas na vida de um homem são travadas dentro do seu lar. São as mais terríveis batalhas. Mas Jesus transformou a vida daquele homem e a vida de seu filho. Expulsou aquele demônio,
Ele foi tido por morto depois que Jesus tirou aquela opressão maligna. Mas ele não estava morto. Jesus deu a mão para ele, ele se levantou e todos glorificaram o Senhor. Da mesma forma que o Senhor operou aquele milagre, ouvindo a oração daquele pai, a súplica, o desespero dele, o Senhor está pronto a ouvir a nossa súplica e a nossa oração. Mesmo que com tão pouca fé ou sem fé, com a nossa sinceridade diante dele, porque Deus ele procura aqueles que têm o coração sincero. Ele te ajudará, ele nos ajudará na nossa falta de fé. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.